É. Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R. Nós estamos com mais uma aula do módulo Programação em R nível intermediário. Estamos com a aula 60, Programação Funcional, Funções Recursivas. Para mais detalhes sobre esta e as outras aulas desse módulo, sugerimos vocês acessarem a página bendavid.github.io, aqui na opção em cursos, e em cursos aqui em curso R, do qual aqui você tem os módulos e vamos acessar o módulo do nível intermediário, em que temos a descrição básica do curso, em que, em material, você tem o link necessário para acessar todo o material escrito desse módulo, dentre os demais. E aqui você tem acesso ao material escrito, aos slides de aulas, scripts, exercícios e scripts via Chime. É importante e devemos sempre lembrar que essa videoaula deve ser complementada com o material escrito. Voltando aqui à nossa aula, nós ainda fazemos o acréscimo de que acessem o selo Democratizando Conhecimento para entenderem um pouco mais sobre a nossa filosofia de propagação de conhecimento. Bem, as funções recursivas, assim como as funções vetorizadas, as funções da família Apply, um dos pré-requisitos dela e uma das ideias e objetivos dela é justamente nós burlarmos a forma de escrita para a condição do loop. Então, o que a gente quer quando a gente usa esses recursos é evitar o loop por diversos fatores que pode ter em termos computacionais, como a perda de desempenho. Em algumas situações não tem como evitar, e aí a gente pode utilizar de outros artifícios que também veremos aqui nesse módulo intermediário. Dentre eles, o que podemos fazer é justamente usar funções recursivas. E o que é que vem a ser uma função recursiva? Nós usamos essa palavra recursão para nada mais, nada menos dizer que nós estamos criando uma função em que internamente, no corpo dessa função, ela chama ela mesma. Isso, exatamente. Dentro do corpo da sua própria função, ela auto se chama, vamos dizer assim, né? Ela chama a própria função. E aí existem diversos problemas em que a gente vai apresentar apenas um exemplo básico, que é o que é mais utilizado quando a gente fala de funções recursivas, que é o uso do fatorial. E aí nós vamos observar a ideia básica, mas para muitos problemas a gente pode utilizar a técnica das funções recursivas. Então, o que é que ela nos traz de benefícios? Ela evita loops, ela torna o código mais curto e limpo, soluções simples para alguns problemas, mas o entendimento da forma de como se desenvolve pode ser um tanto complexo e aí a gente deve usar um pouco com cautela e perceber justamente as minúcias de como você desenvolveu o código, né? Vamos lá para alguns exemplos. Na realidade, o exemplo básico, quando você vai lá estudar funções recursivas, para qualquer linguagem, um dos exemplos que sempre vai cair é o uso do fatorial. Por quê? Porque é uma forma simples, é entendível e a gente vê uma aplicação básica que nada mais é, quando a gente calcula o fatorial, a gente nada mais, em termos de programação, está utilizando
a própria função e fazendo algum acréscimo ou alteração nos argumentos de entrada. Então, só para a gente lembrar, a representação em termos de notação do fatorial, né, é justamente nós apresentarmos o número com uma exclamação. E aí, o que é que isso aqui representa? 5 fatorial. Representa nós multiplicarmos o número com as suas respectivas dimensões inferiores até chegar ao valor 1. Isto é, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse resultado nos dá igual a 120. Lembrando que, pela propriedade de fatorial, a gente sabe que 1 fatorial e 0 fatorial é tudo igual a 1. Na prática, o que é que nós estamos fazendo? Nós temos uma função, aqui nesse caso, pensando em termos de programação, tá? Temos o argumento n, e o que é que nós estamos fazendo lá dentro, né? Nós estamos pegando esse n e pré-multiplicando por n menos 1, pré-multiplicando por n menos 2, até nós pré-multiplicarmos até chegar o valor 1. Porque abaixo disso, toda vida ou não vai existir, né? Porque aí não tem como você ter a continuação para valores negativos, isso não existe, né? Até a condição de 0 fatorial, que vai ser 1. E 1 vezes qualquer coisa é sempre o mesmo valor, e aí não tem acréscimo algum nessa multiplicação. Então, na prática, o que nós temos é isso. Vamos lá ver como é que a gente implementa essa função. A gente já sabe que no R nós temos uma função que já é otimizada, que é a função fatorial aqui, né? E aqui a gente simplesmente, dentro do parêntese, a gente diz qual é o tamanho, o valor, o argumento n, para que esse cálculo seja realizado. Internamente a essa função existe uma propriedade da função gama com o fatorial, e essa função utiliza desse artifício. Só que de forma didática nós vamos fazer duas implementações. Uma mais simples e outra usando o for, porque a ideia que a gente quer aqui é tentar mostrar a forma de se evitar o uso do for. Então, o que eu posso fazer aqui mais uma vez, nas aulas anteriores nós também já mencionamos, que é o uso da programação defensiva, logo nas minhas primeiras linhas de comando do corpo da função. Então, eu estou protegendo alguns problemas que podem existir caso, por exemplo, o usuário utilize na entrada de n algo que não seja numérico. E aí eu já paro a execução, porque, por consequência, se prosseguir, como tudo que eu estou realizando, eu estou levando em consideração que a entrada é numérica, e então tudo vai, muito provavelmente, aparecer erros, e muitas vezes erros que não dá para o usuário saber aonde foi que ele errou. Para que isso não ocorra, eu protejo essa função, logo com a entrada, no caso com a função stop, do qual ela para toda a execução das linhas de comando do corpo dessa função. Mas, dando que a entrada não está tendo problema quanto a isso, eu uso mais um outro if, porque caso também o usuário entre com o valor 0 ou 1, eu não preciso prosseguir com o cálculo do fatorial, porque eu já sei que esse resultado será 1. Então, ele retorna para mim o valor 1. Caso isso não ocorra, eu estou usando simplesmente a função prod, que ele está fazendo um produtório da sequência de valores, que vai de 1 ao valor do fatorial, né? Ao valor máximo para o cálculo, que no caso é o valor de entrada n. Então, aqui ele está calculando o produtório de 1 à sequência. No nosso caso, como a gente vai fazer o exemplo para o valor 5,
Então, ele vai calcular 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Então, essa é a primeira forma. Então, eu estou usando, criando essa função e chamando ela de fatorial 1. No fatorial 2, eu estou protegendo novamente as duas primeiras linhas de comando e que, caso o valor de entrada seja 0 ou 1, ele não precisa entrar no loop. Ele simplesmente já retorna o valor 1, sem necessidade de continuar a execução das linhas de comando. Mas caso esse valor seja diferente de 0 ou de 1, ele vai entrar no loop, que no caso é o for. Aqui nessa situação eu estou criando uma variável auxiliar, é o primeiro valor, contador 1, e aí ele entra no for. O que é que ele vai simplesmente fazer? Ele está pegando a condição inicial, na realidade o aux inicial que é igual a 1, e vai começar o contador. Aqui nesse caso eu já sei, eu estou começando de forma inversa, né? Ao invés de fazer de forma decrescente, eu estou fazendo de forma crescente até o valor máximo desse fatorial, né? Nesse caso, aqui eu estou pegando 2 vezes a entrada do aux, que é 1, só que esse aux ele será atualizado justamente aqui, então ele vai armazenar o valor 2, né? E aí ele retorna. Quando ele retorna, o indexador aqui agora vai correr em 3, e aqui ele vai multiplicar esse 3 vezes 2, que dá 6, armazena em aux, retorna, e assim ele vai até o valor n, que no caso vai ser igual a 5. E por fim, quando sair do loop, ele vai me retornar justamente a multiplicação dos 5 valores. 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Dependendo do tamanho do problema, esse for aqui pode ter um gasto computacional muito grande. Além do mais, dependendo também das complexidades aqui, você pode ter um conjunto de códigos aqui imenso, né? Para poder correr a todas as situações possíveis da condição que você está proporcionando aí no corpo da sua função. Então, uma forma alternativa para a gente evitar o loop vai ser justamente a função recursiva. E aí nós vamos antecipadamente só apresentar o resultado das funções criadas. Eu tenho a função nativa do R e tenho as nossas duas funções criadas que a gente está observando que nos retornam os mesmos valores. Então, aqui são formas diferentes de acessar, de encontrar o mesmo resultado. Agora, nós vamos implementar de forma recursiva. E aqui o que eu queria mostrar para vocês é o que é que está acontecendo nesse problema, né? Então, aqui no caso para 5 fatorial, perceba que o que nós temos para esses elementos aqui, para a multiplicação, para que a gente encontre o valor do fatorial, nada mais é do que eu estar pegando o número e pré-multiplicando pelo posterior, ou na realidade pelo anterior, né? Então eu pego aqui 5 e o posterior eu vou multiplicar por n menos 1. Então aqui que seria 4, que multiplico pelo anterior, 3. Então n menos 1 menos 1. E que assim eu vou fazer até chegar ao último elemento, que vai resultar em 1. E aí eu dou o critério de parada. Então, nesse caso, perceba como que a gente implementa usando a função recursiva. Observe aqui agora que as duas primeiras linhas de comando é a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. A única coisa que vai alterar é o que o meu return aqui agora vai resultar em n vezes a minha função que eu criei, ó, com dimensão n menos 1. Então, se aqui eu estou entrando com 5, a pré-multiplicação aqui vai pegar 5 e eu vou aplicar a função agora
em 4. Vamos entender como é que vai desencadear esse resultado. Então, quando eu chamo a função 3, o que é que está acontecendo? Automaticamente, o critério de parada ele é importantíssimo. E o critério de parada ele ocorre justamente aqui. Se nós não fizermos essa condição do critério de parada, essa função recursiva ela ficará num loop infinito. Como é que a gente vai entender esse critério de parada? Vamos perceber aqui, esmiuçando, detalhando os bastidores dessa chamada de função. Então, aqui o que aconteceu? Quando eu chamo fatorial 5, no caso da minha função fatorial 3, o que é que acontece? O meu primeiro return, ele vai pré-multiplicar 5 vezes o fatorial 4. E aí o que acontece? No fatorial 4, vai ocorrer uma chamada de função lá dentro que ele vai pegar agora a dimensão que multiplica o fatorial, e aqui eu vou pedir desculpas a vocês, porque é fatorial 3, tá? Ó, fatorial 3, fatorial 3, fatorial 3. Então, aqui nesse caso, o que foi que ele fez? Ele pegou o n, que no nosso caso agora é 4, e pré-multiplica por essa mesma função, só que agora para 3, porque é n menos 1, sempre, né? Ó. E aí, o que é que vai acontecer? Essa função é chamada, e o que é que vai acontecer no return? O que é que ela vai retornar? Ela vai retornar 3 vezes o fatorial 2 agora, que é n menos 1. E que, por consequência, fatorial 3, no caso 2, ele vai agora nos retornar o valor 2, que pré-multiplica por fatorial 1. Aí veja que essa parte ela é importante. Fatorial 1, ele vai pegar 1 que pré-multiplica por return 1. Ele não vai mais entrar na função fatorial 3. Perceba que quando eu estou em fatorial 1, vamos observar aqui anteriormente a nossa função. Quando o n agora é 1, o que é que vai acontecer? Ele passa por essa primeira linha e vai chegar na segunda linha de comando. Nessa segunda linha de comando, ele não vai passar mais para a próxima, porque como o n agora é igual a 1, a função retorna 1 e ela fecha. Quando ela fecha a execução, todo o ambiente de execução ele se apaga. Então, o que é que vai acontecer? Quando ele me retornar 1, o que foi que aconteceu então no cálculo? Eu peguei o valor 1, multipliquei por 1, e esse resultado 1 aqui é pré-multiplicado por 2, que 2 é o resultado vezes 1 é 2, que pré-multiplica por 3, que dá 6, e que esse resultado pré-multiplica por 4, que esse resultado pré-multiplica por 5, que ele então, quando eu chamo, me retorna o valor 120. Olha como é elegante isso. Então, a função recursiva significa que internamente eu chamo a própria função que eu criei. Em algumas situações, pode nos solucionar muitos problemas, mas tem que ser usado com muita cautela. Tem que ser muito bem elaborado a função e também verificar justamente o fechamento dessa recursão, porque senão você pode estar dentro de um loop infinito e essa função, teoricamente, não vai lhe retornar valor algum. Existem algumas outras formas elaboradas, mas isso vai estar no material escrito e serve para vocês complementarem o que nós falamos nessa videoaula. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.